A maioria das pessoas perde poder todos os dias sem perceber. Elas pedem desculpas por ocupar espaços, explicam demais tentando agradar todo mundo, diminuem suas próprias conquistas para não parecerem arrogantes, e enquanto fazem isso, acreditam que estão sendo humildes, educadas, civilizadas. Mas Maquiavel sabia de uma verdade brutal que ninguém quer admitir. Humildade excessiva é interpretada como fraqueza, e fraqueza convida exploração. Não é julgamento moral. É simplesmente como funciona a mente humana quando detecta vulnerabilidade. Pessoas farejam insegurança como tubarões farejam sangue na água, e quando encontram, atacam. Pode ser sutil, pode ser inconsciente, mas acontece sempre. Existe uma linha invisível entre ser respeitoso e se humilhar, e a maioria das pessoas cruza essa linha todos os dias sem entender por que nunca são levadas a sério. Hoje você vai descobrir a técnica oculta que Maquiavel usava para dominar ambientes sem nunca precisar gritar, sem nunca precisar se impor de forma óbvia. É poder silencioso, é influência invisível, é respeito conquistado através de comportamento estratégico que a maioria nem percebe que está acontecendo. Aqui no Linguagens da Psico, a gente não ensina truques baratos de autoajuda, a gente ensina a psicologia do poder real. Então deixa aquele like se você quer entender como parar de se sabotar através da falsa modéstia. E bora mergulhar fundo nessa técnica que pode transformar completamente como as pessoas te enxergam. Maquiavel observou algo fascinante nos corredores do poder renascentista. Os líderes que duravam não eram necessariamente os mais competentes. Eram os que sabiam apresentar competências sem pedir validação. Tem uma diferença brutal entre demonstrar valor e implorar por reconhecimento. Quando você se humilha pedindo aprovação, você basicamente está dizendo para o mundo que não confia no seu próprio julgamento. E se você não confia em si mesmo, por que diabos os outros deveriam confiar em você? A natureza humana funciona assim. As pessoas aceitam você pela avaliação que você faz de si mesmo. Se você se apresenta como alguém cujo tempo é valioso, cujas opiniões são relevantes, cujas contribuições são significativas, os outros tendem a aceitar essa avaliação. Mas se você constantemente se diminui, se desculpa por existir, minimiza suas conquistas, as pessoas simplesmente concordam com você e te colocam na categoria de irrelevante. Não é crueldade, é economia cognitiva. As pessoas não têm tempo para investigar profundamente todo mundo, então aceitam as pistas que você dá sobre seu próprio valor. A técnica oculta começa com algo simples, mas difícil: eliminar a linguagem de desculpa desnecessária. Quantas vezes por dia você fala desculpa incomodar, só uma perguntinha rápida? Não sei se faz sentido, mas cada uma dessas frases é você pedindo licença para existir, é você se humilhando preventivamente caso alguém discorde de você. Maquiavel diria que isso é comportamento estratégico desastroso. Por quê? Porque você está treinando as pessoas ao seu redor a te desrespeitarem. Você literalmente ensina que é aceitável te interromper, te ignorar, descartar suas ideias. A tomada de decisões frias exige que você pare de se desculpar por ter necessidades, opiniões, demandas legítimas. Quando você precisa da atenção de alguém, você não pede desculpas, você simplesmente captura essa atenção. Preciso discutir isso com você. É infinitamente mais poderoso que desculpa incomodar, quando você tiver um tempinho. Um comunica que você tem algo importante. O outro comunica que você é um incômodo tolerável. Qual versão você acha que recebe mais respeito? A psicologia da influência é clara, pessoas respeitam quem se respeita primeiro. Tem outro aspecto crucial dessa técnica. Maquiavel entendia que nunca se deve preencher silêncios desconfortáveis com autossabotagem. Sabe aquela situação onde você apresenta uma ideia e tem um silêncio? Então você imediatamente começa a falar de novo, minimizando o que acabou de dizer, mas é só uma ideia boba mesmo. Provavelmente não funciona, vocês devem ter coisas melhores. Isso é puro veneno. O que está acontecendo ali? Você não aguenta a tensão de esperar julgamento alheio, então se julga negativamente primeiro, como se isso fosse te proteger. Mas tudo que você consegue é confirmar para as outras pessoas que sua ideia realmente não vale nada. Como funciona a mente humana nesses momentos? As pessoas estão processando o que você disse, estão considerando, estão pensando. Mas quando você quebra esse silêncio com autodepreciacal, você dá a elas uma saída fácil. Concordar que realmente não era nada demais. A inteligência emocional fria significa tolerar desconforto temporário para conquistar respeito duradouro. Significa apresentar sua posição e então calar, deixar que seu argumento respire, deixar que as pessoas cheguem às próprias conclusões sem que você fique desesperadamente tentando guiá-las. Maquiavel tinha uma regra de ouro sobre conquistas. Nunca minimize o que você alcançou. Parece óbvio, mas a maioria das pessoas faz o contrário o tempo todo. Alguém elogia seu trabalho e você responde:
Não foi nada. Qualquer um faria. Tive sorte. Por que as pessoas fazem isso? Porque foram ensinadas que aceitar elogios é arrogância. Mas olha a lógica perversa disso. Quando você rejeita um elogio, você não está sendo humilde, está chamando a outra pessoa de idiota. Ela identificou valor no seu trabalho e você está dizendo que ela está errada. Além disso, você está ativamente treinando as pessoas a não te elogiarem mais, porque aparentemente você não valoriza reconhecimento. O comportamento estratégico correto: aceite elogios com simplicidade. Obrigado, trabalhei bastante nisso, ou apenas obrigado. Fico feliz que tenha notado. Ponto. Sem minimizar, sem defletir, sem desconforto performático. Isso comunica que você conhece seu valor e não precisa fingir que não conhece para fazer os outros se sentirem confortáveis. E curiosamente, quando você para de se diminuir, as pessoas te respeitam mais, não menos. Vamos entrar num território que poucos entendem: a diferença entre ser acessível e ser capacho. Maquiavel sabia que líderes eficazes precisavam ser acessíveis quando necessário, mas nunca disponíveis demais. Por quê? Porque disponibilidade excessiva comunica falta de demanda, e falta de demanda comunica baixo valor. Pensa comigo, aquela pessoa que sempre responde instantaneamente, que sempre tem tempo, que sempre está disponível, não importa o horário ou o motivo. O que isso comunica? Que ela não tem nada mais importante para fazer. Agora pensa naquela pessoa que demora um pouco para responder, que precisa checar a agenda antes de confirmar reunião, que às vezes simplesmente não está disponível. Essa pessoa é percebida como mais valiosa. É contraintuitivo, mas é assim que funciona a mente humana. Escassez cria valor percebido. Então, pare de se humilhar estando disponível para todo mundo o tempo todo. Estabeleça fronteiras. Tenha horários onde você simplesmente não responde. Faça as pessoas esperarem às vezes, não por joguinho idiota, mas porque seu tempo realmente tem valor e você precisa protegê-lo. Tem uma armadilha em que muita gente cai: pedir opinião de todo mundo sobre tudo. Parece democrático, parece inclusivo, mas na prática é abdicação de liderança disfarçada de colaboração. Maquiavel observou que príncipes que consultavam todo mundo sobre tudo perdiam respeito, porque demonstravam incapacidade de julgamento próprio. Olha a diferença sutil. Consultar pessoas estratégicas em áreas específicas, onde elas têm expertise, demonstra sabedoria, mas pedir validação constante sobre decisões que são sua responsabilidade demonstra fraqueza. Quando você pergunta: o que você acha que eu deveria fazer? Você está literalmente entregando poder decisório. Quando Volca diz: aqui está minha decisão, alguma consideração que eu deveria saber antes de implementar, você mantém a autoridade enquanto ainda coleta informação. É uma diferença sutil de linguagem que cria uma diferença enorme de percepção de poder. A mente calculista não terceiriza decisões, ela coleta dados, então decide com convicção. Pessoas seguem quem decide, não quem duvida o tempo todo. Maquiavel tinha uma compreensão profunda de algo que a psicologia moderna confirma: desculpas em excesso corroem a autoridade. Tem diferença entre assumir responsabilidade quando você realmente errou e viver num estado perpétuo de desculpa preventiva. Quando você erra de verdade, uma desculpa sincera e breve é apropriada. Mas quando você se desculpa por coisas que não foram sua culpa, ou pior, por coisas que nem são problemas, você se humilha gratuitamente. Desculpa te fazer trabalhar, desculpa ser tão exigente, desculpa não ser mais claro. Cada uma dessas desculpas desnecessárias é você comunicando que suas expectativas são ilegítimas, que suas demandas são abusivas, que você não merece o que está pedindo. Como funciona a mente humana recebendo essas desculpas constantes? Ela começa a acreditar que realmente há algo errado com você. Ela internaliza que você é problemático, difícil, excessivo. E tudo isso porque você mesmo plantou essas sementes. O comportamento estratégico é parar de se desculpar por coisas que fazem parte do seu papel legítimo. Você é chefe e precisa cobrar resultado. Não se desculpe. Você é cliente e o serviço não foi entregue como prometido? Não se desculpe. Reserve desculpas para quando você realmente causou dano. E aí, elas terão peso e significado. Aqui vai algo que vai fazer você repensar várias interações. Maquiavel sabia que nunca se deve competir pela posição de mais humilde. Tem gente que transforma a modéstia em competição, tentando provar que é mais modesto que os outros. Meu trabalho não é nada comparado ao seu. Eu que deveria estar agradecendo, você é muito mais qualificado que eu. Isso parece educado, mas é profundamente autodestrutivo. Por quê? Porque quando você constantemente se coloca abaixo dos outros, você cria uma hierarquia onde você está sempre na base. Hierarquia, uma vez estabelecida,
é difícil de mudar. As pessoas começam a te tratar de acordo com a posição que você mesmo reivindicou, a do inferior. A natureza humana aceita estruturas de dominância e quando você sinaliza submissão consistente, os outros assumem o papel de dominantes. Não por maldade, simplesmente porque alguém precisa liderar e você já deixou claro que não será você. Então qual é a alternativa? Reconheça valor nos outros sem diminuir o seu próprio. Seu trabalho é excelente. Estou animado para ver o que criamos juntos. Versus seu trabalho é incrível. O meu é uma porcaria perto do seu. Vê a diferença? Um posiciona a colaboração entre iguais. O outro estabelece hierarquia de inferioridade. Tem um aspecto da técnica oculta que é puro ouro. Maquiavel entendia que você nunca deve explicar demais suas decisões. Quando você toma uma decisão e então gasta 20 minutos explicando cada detalhe do seu raciocínio, o que você está realmente fazendo? Pedindo aprovação, justificando-se, tentando convencer as pessoas de que você tinha bons motivos. Mas sabe o que isso comunica? Insegurança sobre seu próprio julgamento. A tomada de decisões frias significa decidir, então implementar. Se alguém questiona, você pode brevemente explicar sua lógica, mas você não fica se defendendo como se estivesse num tribunal. Tomei essa decisão considerando X e Y, vamos implementar e ajustar conforme necessário. Ponto. Sem rodeios. Sem ansiedade performática tentando cobrir todas as objeções possíveis antes mesmo que alguém as levante. Isso exige ego e ambição equilibrados. Você confia no seu julgamento o suficiente para não precisar de validação constante, mas está aberto o suficiente para ajustar se novas informações aparecerem. A psicologia do poder nos mostra que pessoas que decidem com convicção são seguidas mesmo quando erram ocasionalmente, porque a convicção em si inspira confiança. Maquiavel tinha uma visão cristalina sobre algo que destrói muita gente. Nunca reclame publicamente das suas dificuldades. Isso pode soar cruel, mas é realismo puro. Quando você fica divulgando o quanto as coisas estão difíceis para você, o quanto você está sobrecarregado, o quanto você está sofrendo, você acha que está gerando empatia. E às vezes até gera, mas sempre gera algo mais, percepção de fraqueza. Como funciona a mente humana em ambientes competitivos? Ela cataloga quem é forte e quem é fraco, quem aguenta pressão e quem desmorona. E quando você constantemente sinaliza que está no limite, que está quase quebrando, você se coloca na categoria de fraco. Aí quando aparecem oportunidades, promoções, projetos importantes, adivinhe quem não vai ser considerado? Você. Porque você mesmo comunicou que já está no limite com o que tem. A inteligência emocional fria significa processar suas dificuldades em privado, com pessoas selecionadas e publicamente manter postura de competência. Não é fingimento, é proteção estratégica. Você tem problemas. Todo mundo tem, mas quem domina em silêncio resolve esses problemas sem transformá-los em performance pública de vitimização. Vamos falar sobre uma armadilha fatal: se comparar desfavoravelmente com outros em público. Fulano é muito melhor nisso que eu, nunca vou chegar no nível dela, sou péssimo comparado com ele. Cada uma dessas afirmações é você pedindo para ser descartado. Maquiavel diria: se você acredita nisso, trabalhe em silêncio para melhorar. Se não acredita, por que diabos você está dizendo? A verdade é que essas comparações autodepreciativas geralmente vêm de dois lugares: busca por reasseguramento ou autossabotagem inconsciente. Você quer que as pessoas digam não? Você é ótimo também. Mas o que frequentemente acontece é que elas simplesmente concordam e seguem em frente. Por quê? Porque você acabou de facilitar a vida delas. Elas não precisam mais considerar você para aquela oportunidade. Você mesmo se eliminou. O comportamento estratégico é reconhecer excelência alheia sem se diminuir. O trabalho dele é excelente versus o trabalho dele é excelente, eu nunca conseguiria fazer isso. Um é observação, o outro é autoeliminação. A natureza humana é preguiçosa e quando você se autoelimina, ninguém vai gastar energia te colocando de volta na competição. Por fim, a essência da técnica oculta de Maquiavel. Poder silencioso vem de autorespato demonstrado, não declarado. Você não precisa anunciar seu valor. Você precisa se comportar como alguém valioso. Quando você protege seu tempo, aceita elogios graciosamente, toma decisões com convicção, tolera desconforto, sem se autossabotar, fala com intenção em vez de pedir desculpas por existir. Você comunica valor de forma invisível, mas inegável. As pessoas ao seu redor começam a te tratar diferente sem saber exatamente por quê. É porque você parou de se humilhar, parou de dar permissão para ser desrespeitado, parou de se colocar voluntariamente na posição de inferior.
E a parte mais fascinante, você não precisa ser agressivo, arrogante ou cruel. Você simplesmente precisa ocupar seu espaço com a mesma naturalidade que pessoas poderosas sempre fizeram. Maquiavel não inventou essas dinâmicas. Ele apenas teve coragem de descrevê-las. A psicologia da influência confirma. As pessoas te tratam do jeito que você ensina elas a te tratarem. Então para de ensinar desrespeito através de autorrumiloco e começa a ensinar respeito através de autorrespeito demonstrado. É simples, é difícil, mas funciona sempre. Então qual dessas formas de auto-humilhação você reconheceu em si mesmo? Porque se você foi honesto durante esse vídeo, provavelmente se viu em pelo menos 3 ou 4 situações que a gente descreveu. E olha, não é para você se sentir mal com isso. É para você acordar e parar de sabotar seu próprio poder. Aqui no Linguagens da Psico, a gente não faz conteúdo para te deixar confortável. A gente faz conteúdo para te deixar consciente. Deixa aquele like se esse vídeo te mostrou algo que você precisava ver. Se inscreve no canal se você quer continuar entendendo psicologia do poder sem filtro. E ativa o sininho porque toda semana tem conteúdo novo que vai te fazer questionar comportamentos que você achava normais. Me conta nos comentários. Qual forma de auto-rumiruhaku você vai eliminar primeiro? E mais importante, por que você acha que foi ensinado a se diminuir dessa forma? Vamos construir uma comunidade de pessoas que dominam em silêncio, sem precisar gritar, sem precisar se impor de forma óbvia, apenas ocupando o espaço que merecem com naturalidade e convicção. Valeu pela atenção e até o próximo vídeo onde a gente continua mergulhando fundo na mente humana e nas estratégias que realmente funcionam.